Dá um aspecto esférico. Como se estivesse sobre uma lente esférica. E você tem também um efeito cilíndrico, onde a gente pode dar uma angulação desse efeito. Você vê que ele dá uma distorcida, né? Ok. Os outros dois efeitos que tem aqui no Distort, que eu dei uma pulada, o Focus Speed, eu vou mostrar só o foco, porque o Speed vai funcionar do mesmo jeito. Então, primeiro eu vou dar uma selecionada numa área aqui atrás. Vou inserir de modo rápido aqui um foco qualquer. Dá OK. Para a gente poder visualizar. Então, na área onde foi aplicado aqui o efeito do filtro, eu vou vir aqui Distort, Focus Line, e eu vou poder manipular esse filtro. Aumentar aqui a porcentagem. Bastante para a gente poder visualizar, né? Lembrando que eu estou exagerando só para poder ficar bem visível o efeito. Deixa eu dar um carregado. Aí, como se ele estivesse fundindo o efeito ao desenho, eu posso alongar ou diminuir, né? Dar uma aumentada. Pode mexer em todos os aspectos aqui, intervalo, ângulo de intervalo. Eu posso distorcer esse intervalo. E o random a gente deixa 2000 mesmo, não precisa mexer. Controle de processo e a gente dá OK. A gente visualizar o efeito. Fica como se o personagem fosse parte do efeito. Um efeito interessante também para um teletransporte, por exemplo. Bem interessante. Ok. Então, o próximo efeito que a gente tem são os efeitos drawing, né? Os efeitos drawing, ele insere alguns desenhos. A gente pode ver que a gente tem o primeiro que é pattern, onde a gente pode escolher algumas configurações já pré-definidas, né? A gente pode criar um efeito também em cima desses que a gente viu. A gente pode dar uma mexida nos efeitos, vou dar um OK de forma rápida e a gente vê o resultado desse efeito. Quando ele carrega, um efeito interessante também pode ser usado como um teletransporte ou sei lá, um portal, por exemplo. Pode ser um efeito de um portal. Ele deu um efeito bem interessante ao desenho, né? A gente vê aqui o efeito bem interessante no desenho. Então a gente, deixa eu voltar e ver o próximo efeito do drawing. O efeito rain, que é o efeito chuva. Você pode dar aquela sensação de que está chovendo, em vez de você desenhar a chuva, você pode usar de forma automática. Pode ser uma chuva forte, uma chuva fraca, né? Uma garoazinha. Você pode escolher o ângulo dessa garoa.
Aqui já é uma tempestade, né? A elevação. E aí só dá OK. Tá um efeito de chuva de forma até automática. É claro que o desenho tinha que estar integrado no meio da chuva, né? Aí como estava selecionado uma área externa, aí ele deu uma sensação de linhas de ação. Mas o ideal é que o desenho não seja selecionado uma área em volta do desenho, e sim que o desenho faça parte do efeito, né? E vou tirar a seleção e vou aplicar os efeitos seguintes. Random Grip Pattern, ele cria tipo uma pele de jacaré ou um quadriculado meio distorcido, onde a gente pode aumentar o contorno, diminuir a espessura desse contorno. Vamos diminuir aqui para ficar fininho. A gente pode aumentar o número de áreas, né? Então, tipo uma escama aqui. Mantém o handle e vamos dar OK. Dá como se fosse um vitral, né? Pode ser um efeito de um vitral, até interessante. OK. E o outro efeito tem um soft focus, como se fosse uma chuva negra. A gente pode aumentar o tamanho, pode diminuir. Como se estivesse chovendo cinzas de um vulcão, por exemplo. A gente pode aumentar aqui um pouco mais a quantidade. A gente pode mudar a perspectiva, mesmo que a gente pode fazer nas chuvas também. Vamos deixar assim e dar OK. Um efeito meio parecido como se fosse neve, mas já tem um efeito de neve aqui também, é o Sparkle. Isso está mais uma noção de neve. Vamos aumentar aqui. Demais. Lembrando que a gente tem que usar sempre com inteligência, para não ficar uma coisa muito exagerada. Então, esse aqui tem mais uma noção, uma aparência como se fosse flocos de neve, né? Então, são efeitos bem bacanas. Agora a gente... Então, vamos ver o filtro de Vanishing Point, que está aqui no header, né, onde a gente tem todos eles. Depois da seleção, vamos ver o Vanish.